Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem nos últimos dias. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui em mais uma manhã, Pai, para estreitarmos o nosso relacionamento de amor pela Tua Palavra, para aprofundarmos um pouquinho mais esse relacionamento com a Tua Palavra, Deus. Obrigado por essa oportunidade de termos a Bíblia sendo aberta todas as manhãs, Deus, ou quase todas para cada um de nós, Deus. Senhor, nos ajuda, nos instrua e nos direciona acerca daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional, vamos dar continuidade, nos devocionais que nós estamos fazendo. Estamos falando sobre um novo tema, construindo algo em cima desse tema. Somos o que pensamos ser, você é o que você pensa ser, eu sou o que eu penso ser. E para isso nós estamos usando a vida do libertador, a vida de Moisés, o homem que tirou o povo hebreu do Egito. O homem que tirou o povo hebreu das mãos do faraó. E Deus os abençoou. Deus estava com eles. Deus os direcionou para que eles fossem rumo a um novo tempo, a uma nova terra, a terra prometida. Então vamos lá. Eu creio que você já pegou o teu café, eu creio que você já pegou a tua palavra. Então eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom. Queridos, vamos lá. Estamos falando, na verdade, sobre esse tema, Somos o que pensamos ser. Você é o que você pensa ser. Você entende que aos olhos de Deus, você e eu, Deus pode ter um pensamento diferente do que é o nosso próprio pensamento acerca de nós mesmos? Então, Moisés, o libertador, como foi a tua vida? De onde ele veio, a origem desse homem, como começou esse caminho trilhado para que ele se tornasse um libertador. E isso é muito importante aqui, porque por muitas vezes nós achamos que o resultado da vida das pessoas é simples. Ele foi fácil, não teve choro, não teve esforço, não teve empenho, não teve conhecimento, não teve instruções. Não, queridos, não é sempre assim. Nem tudo que nós vemos é o que parece ser. Então, quando nós buscamos o contexto, quando nós vamos no início da vida de Moisés, nós vemos que esse homem, ele tinha tudo para dar errado. Esse homem, ele poderia ter se revoltado contra a sua própria família, por tê-lo abandonado à beira de um rio. Se você não acompanhou ainda, nós estamos lendo o capítulo de Êxodo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Então, se você não leu ainda, dá uma lida. Nós já lemos esse capítulo, esses versículos dentro desse capítulo. E se você não lembra, volta lá, assista o devocional anterior, porque nós precisamos caminhar. Então, dentro desse contexto do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós tiramos 6 coisas que aconteceram com Moisés, que provavelmente faria com que ele se revoltasse contra a sua própria mãe, a sua mãe materna, a sua mãe de leite e de sangue, A tua mãe, que acabou sendo aquela quem o adotou à beira do rio, certo? Porque quando ele foi abandonado, essa mãe egípcia, a filha de Faraó, ela decide criar Moisés. Ele poderia se considerar um rejeitado, poderia se considerar um órfão, porque ele ficou órfão realmente dos seus pais, de sangue. Ele poderia ter entendido muitas coisas, até mesmo com o próprio Deus. Que Deus é esse que eu sirvo, que a minha família serve, que o meu povo segue, que foi capaz de me deixar passar por isso, ser tirado, ainda menino, com 3 meses de vida, do seio da minha família, do meio da minha família, ser colocado em um cesto e abandonado
à beira de um rio, por haver naquele momento uma perseguição do faraó daquela época, que havia mandado matar os meninos hebreus. Cadê o Deus que nós servimos? Onde está esse Deus que o meu povo, a minha família, seguem e servem? Ele não está vendo o que está acontecendo? Que injustiça! Quantos nascem em berços de ouro e eu nasci em um berço ao qual eu tenha sido obrigado, meus pais tenham sido obrigados a me abandonar para que eu não fosse morto. Eu fui adotado pelo povo inimigo do meu povo. Os egípcios eram inimigos do povo hebreu, tanto é que o povo hebreu foi mantido por muitos anos como escravo dos egípcios, vivendo na mão de feitores, trabalhando por muitas horas, sendo escravizados, sendo chicoteados, sendo maltratados pelos egípcios. Então, esse era o contexto, essa era a história. Isso era o que estava realmente acontecendo com Moisés. Só que nos planos de Deus, na visão de Deus, eu tenho certeza que desde o nascimento de Moisés, ele tinha um propósito na vida dele de fazê-lo o libertador do povo hebreu. Mas nem tudo foram flores, nem tudo foi fácil. Esse homem nasce e ainda quando menino, quando bebê de 3 meses, os pais são obrigados a abandoná-lo para que ele não fosse morto. Então, dentro desse contexto, dentro dessa passagem bíblica, no meu entendimento, com a visão do que Moisés poderia ter se tornado, da forma com que Moisés veria a si mesmo, que é a mesma forma que nós nos vemos por muitas vezes, dependendo do lar que nós nascemos, dependendo da educação que nós temos, dependendo da condição financeira que nós temos. Nós deixamos de olhar para aquilo que Deus pode fazer por nós e acabamos focando naquilo que realmente está diante de nós. Usamos a visão física para determinar o poder de Deus e não somos normalmente aquilo que pensamos ser. Queridos, Moisés, se ele conduzisse a vida dele, e é claro que ele teve alguns desvios, pensando no abandono, na rejeição, na forma com que ele foi encontrado pela sua mãe egípcia, Moisés jamais teria se tornado libertador. Mas Deus tinha um plano para esse homem, que é levantá-lo como libertador do povo hebreu. A palavra vai nos instruir a isso. Os próximos capítulos, os próximos versículos que nós vamos lendo, a formação desse tema, somos o que pensamos ser, queridos, vai mostrar que Moisés, ele tinha tudo para dar errado. E quantos de nós, queridos, olhamos para as nossas próprias vidas e só vemos o que não está bom para cada um de nós. Muitos de nós entendem que somos fracassados, que nada dá certo para nós, que somos rejeitados por Deus, rejeitados pelas pessoas. Esse era o sentimento que poderia tomar Moisés. Mas eu ressalto com vocês, isso não é o que Deus pensava acerca dele. Isso não é o que Deus pensa acerca de você que me ouve nessa manhã. Queridos, não olhe para a situação. Procure buscar em Deus aquilo que realmente Ele pensa acerca de você. Queridos, é muito forte isso daqui. Moisés, ele tinha tudo para dar errado. Quando Deus o chama e fala que ele seria o libertador do povo hebreu, ele diz, ou seja, ele volta no passado, ele volta para Êxodo capítulo 2. Eu fui um rejeitado, eu fui abandonado, eu fui comprado, eu fui um fugitivo por 3 meses, porque eu tive que viver escondido para que eu não fosse achado, né? Eu fui comprado pela filha de Faraó, né? Ele poderia entender isso, ou seja, ela pagou para que a minha mãe cuidasse de mim, ou seja, eu passei por uma adoção. E quantos são os filhos adotados que não entendem que quem os adotou, por muitas vezes, fez com a melhor das intenções possíveis, mas quando esses filhos crescem e veem que foram adotados, vem neles um espírito de revolta, um sentimento de revolta. Queridos, Moisés, o libertador, e eu gostaria de fechar esse devocional frisando com você, e não consigo entrar nos 3 passos novamente, mas eu creio que precisamos entender, antes de ler,
Precisamos mergulhar naquilo que Deus está passando para cada um de nós. Moisés, o libertador, o homem que Deus levantou para tirar o povo do Egito, começou a sua vida sofrendo rejeição, sendo um fugitivo, sendo abandonado, sendo comprado pela filha de Faraó, passando por uma adoção e principalmente ele teve a sua identidade de hebreu roubada para ser criado como um egípcio. A cultura que Moisés, o libertador, foi criado foi uma cultura egípcia. Que Deus abençoe teu dia, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia. Amanhã nós temos cultos, espero vocês lá. Um beijo no coração, até segunda. Tchau, tchau. Beijo.